Mas quando você fala do que você defende, também o extremo preocupa. Aonde o extremo do conservadorismo te preocupa? Cara, eu acho que é o seguinte, você tem aqui, né, essa métrica. Se o meio tá aqui, se eu mudo esse meio e coloco ele pra cá, qualquer coisa aqui vai ficar extremo. Então peguem os meus vídeos. O que tem de polêmico nos meus vídeos? Então, por exemplo, eu acho que é errado matar a criança no ventre. Pra mim, radical é quem mata a criança no ventre, não dá a possibilidade da criança nem nascer. Radical, pra mim, é quem não tem nenhum tipo de diálogo com relação, por exemplo, à legalização das drogas. Eu acho que é algo que deve ter um diálogo, você deve problematizar. Não deve ser uma coisa, pronto. Eu não tenho soluções pra complexidade humana de forma simplista, que é o que a esquerda faz. Então, eu não sou extremo. Quando eu falo assim, poxa, a gente precisa olhar pros nossos adolescentes porque tá um bando de gente que não sabe o sentido da vida. Eu não tô sendo extremista, cara. Quando você chega na faculdade, o preconceito se gera com quem é cristão, com quem é de direita. Eu fui extremamente cooptado não, perdão, humilhado dentro de sala de aula por conta disso. Falar, pô, tu é cristão, sexo depois do casamento, ou senão, pô, tu não bebe, ou senão... Careta, né? É careta, então é retrógrado. Mas aí eu vou mudando aos poucos. Falou, cara, na verdade eu sou conservador, quero conservar aquilo que é bom. Por que os caras não falam sobre família, cara? Isso, inclusive, é uma das minhas críticas com relação, por exemplo, ao MBL. Por que os caras não falam sobre família, pô? Aí chega agora, você tem aí a morte de, beleza, 1 milhão e 200 pessoas ano passado sobre coronavírus. Ano passado teve 55 milhões de crianças mortas. Aí eles chamam isso de direito e chamam a pandemia de pandemia. Pô, é um pouco uma inversão, sabe? Eu sinto isso. Nicolas, você acha que está muito mais voltado, então, para os costumes, para os valores que a gente tem do que para a economia, por exemplo? Com certeza. O trabalho dignifica o homem, ponto. É muito importante. Só que você for pegar os países, por exemplo, com mais altas taxas de suicídio, você pega ali, pô, Japão, você pega Bélgica, você vai ver que, infelizmente, os países sofrem não com relação a... Vacina é importante, mas ela não vai salvar o mundo, pô. Isso que eu preciso passar. A gente pode vacinar todo mundo, Emílio. A dificuldade das pessoas realmente vão ser problemas na alma, problemas internos. Não há nada da nossa cultura que aproxime o jovem, as pessoas, ao sentido da vida, cara. Hoje a galera sabe citar... Pô, quem é referência? Talvez aí a Anitta, você pega o próprio Felipe Neto, alguns outros caras, nada contra a questão artística deles. Mas os caras não possuem nada da nossa cultura que nos aproxime do sentido de vida. Os caras não sabem quem é Viktor Frankl. Você pode pegar um cara doutorado aí, o meu professor, os caras não sabem quem é. Conheceu por minha causa. Sim, sim. Mas isso aí você não acha... Você acha que é a escola mesmo que vai fazer o cara, por exemplo, ler? Devia. Você não acha que isso é individual, que isso depende da curiosidade? Escolhe. Cada um... Sim. Mas tinha que apresentar os dois É a liberdade. Tudo bem, ele escolhe. Só que aí a Mas tinha que universidade, apresentar o os problema dois não é o lados. comunismo, é o anticomunismo. Eu não posso falar que eu sou contrário, cara. Então essa que é a grande questão. A universidade deixou de ser um campo de produção de estudantes e virou produção de ativistas. Qual que é o ranking das nossas universidades? O que de Nobel nós temos? Um grande total de 0. Então, se a gente não passar a compreender que, olha, a esquerda está em tudo, entender um pouco ali com relação a ganho cultural, com relação o que Antônio Gramsci chama de agressão molecular, que é aos poucos, porque Antônio Gramsci fez o Caderno de Castro ali numa prisão. Mussolini pagando de cabuloso, não, prende esse intelectual aí que não sabe merda nenhuma. E ele conseguiu revolucionar tudo nesse sentido. Hoje a esquerda está em tudo, cara. Então, mas você não acha que isso é uma questão do tempo? É o tempo que a gente... Por exemplo, a minha geração. A minha geração não conseguiu fazer nada pelo meio ambiente. Hoje em dia o meio ambiente é uma merda. A gente não conseguiu fazer isso. Tá para a nova geração. Eu acho até bacana eu acho bacana esse movimento do verde. Eu acho legal isso aí. Não acho ruim, não. Agora, cabe a vocês... Eu sei que essa geração é mais coletivista. Por exemplo, esses millennials vai ser a primeira geração mais pobre do que os pais. Por que isso aconteceu? Puta, não tenho a menor ideia. Se é coisa de comunista, se é coisa... Não tenho a menor... Não tem uma relação. Se é escola... Um pós-guerra de guardar muito dinheiro, acumular tudo. Não sei o que aconteceu no mundo, mas essa geração mais nova... Se você pegar Estados Unidos para sair do Brasil, para não ficar Bolsonaro, você pega Estados Unidos, ela é mais coletivista, ela quer a universidade de graça. Por exemplo, porque nem agora nos Estados Unidos os caras não querem mais trabalhar, eles querem a bolsinha. Nada é de graça. Eles querem a bolsinha, pandemia. Ele quer a bolsinha pandemia. Agora, isso aí é a consequência da sua geração. Não sei o que vocês vão deixar lá na frente. Tá certo. A minha fez muita coisa errada. Daqui a pouco é isso, né? A Ana Paula Valadão mesmo pode ser condenada por falar que Deus criou o homem e a mulher. Essa que é a grande questão. Você pode ter, Emílio, um país incrivelmente rico. Se você não tiver uma estrutura boa, não adianta, cara. Não adianta. Essa é a minha grande crítica. Por exemplo, há uns caras igual o MBL, que eu sei, os caras, tem uma boa argumentação, tem uma boa oratória. Contudo, eu acho que eles pecam na base, pecam nos princípios. O que segura uma sociedade desde que o mundo é mundo
é família. Eu tô sendo processado, inclusive, lá em Belo Horizonte, por um vereador que você acha que é mulher, porque eu parabenizei no Dia das Mulheres as mulheres XX, pô. Eu tenho que parabenizar quem? As mulheres XY? O Nicolás. Eita. Mas você não acha que o Estado... Eu entendo, eu concordo com várias coisas que você falou, mas eu tenho uma visão mais liberal, não só de economia, Sim. do mundo. Pra mim, o cara estuda o que ele quer, faz o que ele quer. E quando a gente tem um princípio, seja não importa a religião X ou Y, na criação de políticas públicas, você meio que tira a liberdade dos outros. Eu acho que cada um tem liberdade para acreditar no que quiser, inclusive para não acreditar em nada. Sim. Então, quando você fala, vou fazer leis baseadas no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, você não está, de certa forma, tirando essa liberdade das pessoas? Sim, não. Em nenhum momento eu disse, por exemplo, que a política ela é o centro do poder. Pelo contrário, ele é a camada lá embaixo. O que eu vejo que hoje acontece é que um projeto de lei, ou se não uma iniciativa da política, ela é importante. Só aquilo que muda a sua vida e traça o seu norte não é isso. Então, é por isso que eu trabalho nessas duas áreas paralelas. Eu tenho meus projetos dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu tenho meu trabalho ativo em comunidades e tudo, mas eu também faço esse trabalho cultural, porque eu sei que hoje a nossa juventude está sendo destruída por conta do progressismo. Então, eu luto por essa liberdade, cara. O problema é que a universidade faz um teste. Chega lá e fala assim, pô, eu sou cristão, entendeu? Eu não concordo com o pronome neutro, sabe? Pra mim existe homem e mulher. Você é massacrado. O Ilinili. Nicolás. Entendeu? Ilinili? Ilinili. Ilinili. O meu projeto passou, inclusive, lá na Câmara de BH, na Comissão de Legislação e Justiça, que vai pra um remédio, né? Pra proibir esse tipo de linguagem lá em BH.